Lucas capítulo 15, leremos os versos 11 a 24. A parábola do amor do pai. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Começaram a regozijar-se. Que o Senhor nos abençoe. Esta é a mais fascinante de todas as parábolas de Jesus. Uma parábola muito conhecida e altamente instrutiva. No século XVII, um pintor protestante chamado Rembrandt, holandês, pintou um quadro famosíssimo que a gente usou como pano de fundo para essa série de mensagens, sobre o qual, no último domingo de julho, farei uma exposição, o Evangelho no quadro de Rembrandt. Mas o que é interessante nessa parábola, conhecida como a parábola do filho pródigo, é o amor do pai. Eu ouso dizer que essa parábola não é sobre o filho pródigo, assim chamado, nem mesmo sobre o segundo filho, o filho mais velho, que estava perdido dentro da casa do seu próprio pai. Mas essa parábola tem um tom, ela tem uma linha melódica. Essa parábola fala sobre o amor do pai. É curioso que o texto começa dizendo o seguinte: um homem que tinha 2 filhos. Não fala sobre os filhos que tinham um pai, mas o pai, um homem que tinha 2 filhos. E a ordem aqui faz toda a diferença. E essa série intitulada Deus Pródigo pode soar estranho para algumas pessoas, porque a palavra pródigo, no ideário cristão, via de regra, já tem uma conotação de rebeldia. Filho pródigo, filho rebelde, altivo, indolente. Mas a palavra pródigo, ela pode apontar em outra direção também. A palavra pródigo não significa necessariamente rebelde. Pródigo, por definição, é o perdulário, o gastador, o inconsequente. Significa gastar até não sobrar mais nada. É literalmente raspar o tacho. Não sobra nada. E nessa passagem, o que nós vemos aqui é sobre esta prodigalidade do amor divino. Um Deus que nos ama intensamente, cujo amor vai às últimas consequências. E nós temos várias porções das Escrituras que apontam para isso. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores. Não é o amor que nasce a partir de uma resposta da pessoa amada, mas ele tomou a iniciativa de nos amar. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E na narrativa de João, lá no capítulo 12, é dito que Jesus, tendo amado os que eram seus, amou-os até o fim. É um amor que vai até as últimas consequências. De modo que essa parábola fala do amor pródigo de Deus. Um autor chamado Tim Keller, um pastor americano na cidade de Nova York, escreveu um livro com este título, O Deus Pródigo. E ele vai comentar o seguinte: Deus é pródigo em relação a nós, os seus filhos.
A graça inconsequente é a nossa maior esperança, uma experiência renovadora. O que seria de mim, o que seria de você, se Deus não fosse pródigo em seu amor? Ele gasta o seu amor, ele é perdulário em seu amor, ele não economiza amor para conosco. E como nós afirmamos à luz das Escrituras, da nossa belíssima tradição, Deus nos amou até as últimas consequências. E essa parábola, para ser entendida, a gente precisa considerar algumas coisas. E a guisa de introdução, deixa eu lhe mostrar 3 elementos para a gente abrir essa série de reflexões. Primeiro, o contexto dessa parábola. Alguém disse que para você entender essa parábola, você tem que prestar atenção no primeiro verso, lá no início do capítulo 15. O autor do Evangelho segundo Lucas, o próprio Lucas, ele vai colocar a chave da parábola na porta da frente. E o texto vai dizer assim, versos 1 e 2 de Lucas 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os escribas e fariseus, dizendo, este recebe e come com pecadores. Tente imaginar o cenário. Você tem aqui um grupo de pessoas da religião oficial, do judaísmo, escribas e fariseus, e eles estão indignados, eles estão murmurando, eles estão indignados com um fato notável, notório ali. Um contingente expressivo de pessoas se aproximava de Jesus. Mas Lucas qualifica essas pessoas. Quem eram as pessoas que se aproximavam de Jesus? Publicanos e pecadores. Ou seja, aqueles que não praticavam a lei, aqueles que eram considerados imorais ou amorais. E aqueles que eram religiosos ficam indignados, porque Jesus recebe essas pessoas e, mais do que isso, ele se assenta para fazer uma refeição com elas. E isso era inaceitável. Como um rabino, que se dizia falar em nome de Deus, pode tomar uma refeição, sentar à mesa com publicanos e pecadores. Porque a palavra aqui, a ideia aqui, é que para eles isso é inaceitável. E então Jesus começa a contar essa parábola para mostrar, observem isso, irmãos, 2 tipos de perdição. Aos perdidos amorais, existem os perdidos imorais. Aqueles que não vivem para Deus, não vivem para a glória de Deus, não querem nada com Deus, vivem uma vida dissoluta, uma vida miserável existencialmente, estão perdidos. E essas pessoas eram atraídas a Jesus, não porque Jesus dizia o que elas gostavam de ouvir, ou porque Jesus subscrevia a maneira como elas viviam. Elas eram atraídas a Jesus porque Jesus cuidava delas. Ele conseguia separar o pecado daquelas pessoas, odioso, reprovável, ofensivo a Deus, mas ao mesmo tempo ele conferia dignidade àquelas pessoas e ele olhava para elas não como um número na massa, mas como pessoas que precisavam de atenção e de ouvir a verdade. E isso atraía aquelas pessoas. Nunca houve alguém como Jesus, capaz de atrair as pessoas, falava com quem tem autoridade. Então havia esse grupo de perdidos. Mas essa parábola é para denunciar um outro tipo de perdição. A perdição daqueles que estão envolvidos com a religião e se acham superiores, melhores do que os demais, mas estão igualmente perdidos. Só que são os perdidos religiosos, que estavam baseando sua relação com Deus na famigerada justiça própria. Que absurdo Jesus receber essa gente, publicanos, pecadores. E Jesus então conta essa parábola e observe. Eles ficam indignados porque eles percebem o tom de Jesus. Há um personagem aqui, que muitas vezes a igreja não dá atenção, que ele é chave para entender toda a parábola, o filho mais velho, que é um indivíduo que está perdido na casa do pai. A quantidade de pessoas que, embora frequente igrejas, que embora esteja familiarizado com a linguagem cristã, com a ambiência da fé, perdida, é impressionante. E essa parábola fala sobre o Cristo que veio salvar o que se havia perdido. Os perdidos imorais e os perdidos moralistas, religiosos, que se apegam à lei como se a lei pudesse salvá-los quando eles não podem cumpri-la cabalmente. Portanto, as pessoas precisam considerar isso para o bem de sua alma. Segundo, observe a ênfase da parábola. Essa parábola também tem uma ênfase. Havia uma antiga tradição rabínica
que preconizava que uma verdade solene deveria ser contada 3 vezes ou ilustrada de 3 maneiras para referendar a importância do que estava sendo dito. E o que Jesus está fazendo aqui como um grande mestre é contar 3 parábolas, para alguns, na verdade, uma única parábola com 3 figuras, para mostrar o desejo, o interesse de Deus nos perdidos. Observe, primeiro ele vai falar de um pastor que resgata uma ovelha perdida entre as 100. Ele fala de uma mulher que encontra uma moeda perdida entre 10. E um homem que recebe de volta um filho que se havia perdido. Portanto, Jesus narra 3 figuras, 3 parábolas, para mostrar que o propósito central pelo qual ele veio este mundo foi buscar e salvar o que se havia perdido. E ele está usando aqui um recurso literário conhecido à época, 3 vezes, para apontar a significância, a importância disso. E observe, a intenção geral aqui é mostrar que Deus ama os perdidos, quer sejam perdidos amorais, quer sejam perdidos moralistas. E é curioso notar que esse é um grande escândalo para muitas pessoas, em particular para os religiosos. A religião, ela sempre se baseia no mérito. O evangelho fundamenta-se na graça, não há mérito. Aquelas pessoas que viviam à margem, que viviam como se Deus não existisse, precisavam tanto da misericórdia quanto aqueles que estavam diariamente no templo. Porque, do ponto de vista das Escrituras, não faz nenhuma diferença se você está numa mina, no subterrâneo, ou no alto da montanha. Ambas as pessoas estão distante das estrelas. Ambas as pessoas precisam da maravilhosa graça de Deus em Jesus Cristo. E é por isso que o Senhor, em alguns momentos do seu ministério, ele vai apontar sobre o perigo da justiça própria. Ele chega a fazer uma ironia. Marcos registra: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Aqui é um recurso de ironia. Se vocês acham que são bons, que têm mérito, ok. Eu não tenho nada para dizer para vocês. Eu vim para os perdidos, eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes. Se vocês julgam estar bem, sigam o caminho de vocês. E os publicanos e pecadores viam a si mesmos, a partir do encontro com Jesus, como pessoas desesperadamente carentes da maravilhosa graça de Deus. De modo que há 3 palavras-chave nessa parábola: perdido, encontrado e alegria. Há alguém perdido, alguém encontrado e a profusa alegria de Cristo de trazê-las de volta ao seu Pai. E qual o propósito dessa parábola? Um dos propósitos pelos quais Jesus Cristo veio este mundo, repito, foi buscar e salvar o que se havia perdido. Mas há um outro elemento que por vezes passa despercebido. Jesus Cristo veio revelar a face de Deus. Se você quiser conhecer a Deus, você tem que conhecer Jesus Cristo. Sabe o que João vai dizer? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Nenhum ser humano jamais viu a Deus. Nós conhecemos a Deus porque o Filho dele se revelou. De modo que a missão de Jesus, entre outras, era revelar os atributos de Deus, sua santidade, seu caráter, sua justiça, seu amor, sua misericórdia. E como Jesus tratava aquelas pessoas, acabava sendo para eles um grande instrumento para mostrar a face do Pai. Foi o Filho quem revelou a face do Pai. De modo que essa parábola fala sobre o amor do Pai. A alegria de encontrar está presente, a alegria de voltar e a alegria de perdoar. É um Deus que tem alegria em perdoar pecadores, uma alegria profunda de encontrar o que se havia perdido. Por que a ideia de parábola do amor do Pai? Porque alguém disse com muita propriedade que Pai é um nome cristão para Deus. A ideia do Pai, que para algumas pessoas traz memórias amargas, mas a Bíblia redime o conceito de Pai. Deus é Pai. Quando Jesus Cristo nos ensinou a orar, ele disse: Pai nosso que estás nos céus. E Jesus Cristo veio mostrar a face benévola, bondosa, misericordiosa do nosso bendito Deus e Pai. E este Deus, que é nosso Pai, tem um perfil. E nessa parábola, à luz dela, podemos apontar aqui algumas facetas
do Deus que é nosso Pai. Primeiro, Deus é um Pai que respeita a liberdade. Isso é curioso, muito curioso. Observe o verso 2. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos meus bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Jesus apresenta aqui um homem, ou melhor, apresenta o ser humano como um todo, como um ser livre, moralmente responsável por seus atos. Segundo Jesus, aquele rapaz ele era livre para permanecer em casa, mas também era livre para sair de casa. Deus não criou seres autômatos, controlados. O homem tem esse arbítrio. E aquele indivíduo tomou uma decisão, a decisão de sair de casa. Ele não só estava livre para sair, como para ficar, ele só não estava livre para se eximir das consequências da sua escolha. O que chama a atenção aqui é a atitude do pai. Ele não repele o filho, ele não censura o filho. Eu acredito que profundamente triste, porque aquele pedido, ele é ofensivo. Pedir a herança de um pai vivo é desejar a morte dele. E aquele filho não amava seu pai. E foi profundamente doloroso para um pai que o amava ouvir do filho: dá-me a minha herança. Eu quero sair daqui. Eu quero ir para distante de ti. Eu quero ganhar a vida. Eu quero ter gerência sobre a minha vida. Eu quero ser senhor do meu destino. Ele está iludido, como nós vamos ver semana que vem, a ilusão do pai distante. Bem, mas o que é interessante, chama a atenção, é que o pai ama a liberdade. Ama a liberdade dos indivíduos. E ele, então, assumiu as consequências da sua escolha. Eu creio profundamente nos decretos de Deus, na vontade primária regendo todas as coisas. Mas há uma causa secundária, há uma vontade secundária aqui. E Deus respeita as escolhas e as decisões do ser humano. Isso é interessante por quê? Porque é muito comum a gente encontrar pessoas que fazem escolhas erradas, algumas delas insensatas, estúpidas, fazem atrapalhadas e, no final das contas, querem atribuir a Deus culpa. Por que Deus permitiu isso? Ora, Deus te deu uma vida. E você é um ser moralmente responsável. Você é responsável pelos seus atos, responsável pelas suas escolhas. A pergunta não é por que Deus permitiu isso. A pergunta é por que eu fiz essas escolhas. Há um rabino de Nova York chamado Harold Kushner. Ele escreveu alguns bons livros. Em um de seus livros ele comenta a história de um cidadão, um judeu, que frequentava a sua sinagoga lá em Nova York. E o indivíduo se envolveu em fraudes fiscais, foi pego e foi preso. E então o rabino foi visitá-lo. E quando chegou lá para visitar esse indivíduo lá, membro da sua comunidade, o cidadão que agora estava preso, sentenciado, julgado, condenado, ficou indignado. Onde estava Deus que me permitiu fazer essas coisas? E o rabino disse que a pergunta não é essa. Onde estava Deus que me permitiu fazer essas coisas? A pergunta é: por que é que eu vim parar nessa prisão? Por que eu fiz as escolhas que eu fiz? Deus não criou, repito, seres autômatos, mas seres livres, que são responsáveis pelas suas escolhas. Se todos os nossos gestos, ações e pensamentos não nos pertencem, somos máquinas programadas. Alguns perguntam: por que Deus permite a guerra? A pergunta também não é essa. A pergunta é: por que os homens fazem a guerra? Os homens são responsáveis. E aquele indivíduo, embora a decisão, a escolha que ele está tomando seja completamente absurda e com consequências trágicas, o pai não censura. O pai diz: é isso que você quer. Ele então segue o seu caminho. Isso é interessante, irmãos. Há um soneto de Olavo Bilac, um escritor muito precioso. Ele diz assim, sobre o paradoxo do que é o ser humano: não és bom, nem és mau. Dentro de ti, no perpétuo ideal que te devora, existem conjuntamente, no peito, um demônio que ri e um Deus que chora. O ser humano é cinza, é luz e trevas. Ao mesmo tempo que ele é capaz de fazer coisas boas, ele é capaz das mais tenebrosas vilezas. Isso é impressionante. Dentro de nós há uma inclinação inata para o erro,
para o mal, para as escolhas mais absurdas e estúpidas. E, ao mesmo tempo, paradoxalmente, somos capazes de sentir saudade de casa. Aquele rapaz sentiu saudade de casa. O mesmo que abandonou o seu pai, sendo extremamente ofensivo, sentiu saudades de casa. Um anelo pelo belo e para o bem. Eu estou assistindo um documentário sobre o nazismo, um novo documentário que surgiu agora, pela HBO. E é impressionante, por exemplo, a figura do Adolf Hitler, né, que é um ícone de vileza, um emblema de maldade. Ao mesmo tempo que esse indivíduo foi capaz de todas aquelas atrocidades, é impressionante a relação de afeto que ele tinha com a sua irmã, Paula. O afeto que ele tinha pela cachorra que ele criava, pastor alemão, chorou no dia que teve que matar. O mesmo indivíduo capaz de atrocidades é capaz também de amar. Amava sua irmã, ter sentimentos por um cachorro. Veja o paradoxo que é o ser humano. Sem essa liberdade, a vida poderia ser completamente sem significado. Sem liberdade, o louvor, por exemplo, e o amor não teriam sentido para nós, muito menos para Deus. Isso é interessante. Kant dizia, não se pode amar por decreto. Você pega uma ditadura, está lá um déspota, e ele então emite um decreto. Por lei, todos os cidadãos desse país agora terão que me amar. Por obrigação, alguém pode temer a força da espada, da tirania, mas ninguém ama por decreto. O amor, por natureza, é algo voluntário. E até o coração de Deus tem sede de amor. E Deus não quer escravos acorrentados no seu entorno, Ele quer servos voluntários que o amem inteiramente. E o pai, quando olha aquele menino, aquele rapaz, embora ofendido pelo pedido, ele libera o rapaz para seguir em frente, porque ele é um Deus que ama, um Deus que respeita a liberdade. Por que é importante falar sobre isso na atual conjuntura? Nós vivemos hoje no Brasil a cultura da vitimização, do coitadismo. Eu sou assim porque não tive pai. Eu sou assim porque nunca tive uma boneca quando era criança. Eu sou assim porque, quando eu tinha 8 anos, tomei uma surra. Nunca perdoei minha tia, meu avô, minha avó. Meus irmãos, muita gente nunca conheceu o pai. E alguns conheceram um pai tirânico. Alguns sofreram abusos. Mas deixa eu dizer uma coisa. Você não é vítima, você é um agente responsável pelas suas escolhas. Não é porque nasceu numa conjuntura difícil, passou experimentos dolorosos, memórias amargas, que você está destinado a fazer escolhas erradas. Machado de Assis nasceu numa família pobre, foi criado no Morro do Livramento. Aos 14 anos perdeu a única irmã, o pai e a mãe. Tornou-se o maior escritor do Brasil. E não foi mais conhecido porque escreveu em português. Fundou a Academia Brasileira de Letras. Ele nunca escreve nas suas obras se vitimando sobre o passado difícil. Nós não somos vítimas, nós somos agentes. Nós fazemos escolhas. E aquele rapaz, embora amado, embora tendo todas as oportunidades, fez escolhas erradas. De comunidades carentes, de favelas, têm saído pessoas dignas, nobres, honradas. E, por vezes, de ambientes bem favoráveis, inclusive de igrejas, saem pessoas que não têm dignidade e honra. Porque a vida é feita de escolhas. Repito, de acordo com a Bíblia, você não é vítima, você é um agente responsável pelas suas decisões. Olha o que Deuteronômio escreve para nós. Moisés, no 2ª lei. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Ele está se dirigindo ao povo da aliança, que deveria responder, que deveria tomar decisões sensatas e não estúpidas. Escolhe a vida, escolhe a bênção, não faz escolhas insensatas. E abandonar a casa do Pai, ignorar a palavra de Deus, achar que você é mais sábio do que Deus, que você pode ter gerência sobre a sua vida, é um sinal de loucura espiritual. Na verdade, o pecado é uma espécie de loucura espiritual. Portanto, a primeira lição aqui é que nós encontramos em Deus um Pai que respeita a liberdade. Isso é curioso.
Segundo, Deus é um pai que ama com amor de mãe. A história é bem conhecida. O filho sai de casa, se aventura no país distante, se dá mal, quebra a cara. E eu não conheço ninguém que tenha abandonado ao Senhor e tenha ido bem. Abandonar a Deus é sempre trágico, é sempre perigoso, tem sempre um conjunto de consequências danosas. Agora observe, lá está o rapaz sofrendo, e depois da ilusão vem a realidade, e agora ele se encontra no chiqueiro. Agora tente imaginar os judeus ouvindo essa história, porque ainda hoje os judeus não admitem nem mesmo contato com os porcos. É proibido por lei o judeu comer porco. Agora o indivíduo está lá no chiqueiro, e o texto vai dizer que ele desejava comer as alfarrobas dos porcos, a comida, a lavagem dos porcos. Tamanho nível de degradação. E quando Jesus conta essa parábola, é para mostrar o fundo do poço, o nível mais degradante que uma pessoa poderia passar. Numa terra pagã, cuidando dos porcos, e não apenas cuidando, desejando comer a comida dos porcos. Em determinado dia, ele tem um momento de lucidez e ele raciocina assim: quantos empregados do meu pai vivem uma condição melhor, digna, tem pão sobre a mesa, tratado com respeito, e eu aqui, no chiqueiro, desejando comer a comida dos porcos? Não, levantar-me-ei, vou ao meu pai. E ele ensaia um discurso: pai, pequei contra ti, contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu não quero que o Senhor me receba como filho, eu quero que o Senhor me arrume um emprego aí, como um empregado comum, porque há mais dignidade em ser teu empregado do que viver nessa conjuntura em que eu estou. E o que é interessante é a linguagem que Lucas escreve, palavra de Jesus em Lucas 15, 20. Então ele segue para casa, e levantando-se foi para o seu pai. Ele está caído, o pecado sempre derruba, ele está caído. Levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Dessas mensagens será sobre os verbos da graça: avistando, correndo, abraçando e beijando. Os verbos da graça. Deus é um pai que nos ama com amor de mãe. Essa é uma frase de Agostinho. E por que ele disse isso? Deus é um pai que nos ama com amor de mãe. Eu sou pai. Eu amo intensamente meu filho e sou capaz de qualquer sacrifício por ele. Agora, o fato inequívoco é que o amor de Deus é tão intenso por nós, que ele pode ser comparado a um pai que ama com amor de mãe. Porque um pai pode amar profundamente o seu filho, mas ninguém ama mais do que uma mãe. Porque o filho saiu de dentro dela. E nas Escrituras nós vamos encontrar o amor de Deus sendo comparado a um amor de mãe. E que para alguns pode ser chocante, mas é extremamente lindo. Isso é o Evangelho. Isaías, o profeta, diz assim, em nome de Deus: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Isso é uma loucura. Pode acontecer isso? Ok. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, ainda que esse caso acontecesse, eu, o Senhor, todavia, jamais me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Deus comparando o seu amor para com o seu povo como o amor de uma mãe. E ainda que aconteça um caso de uma mãe abandonar o seu filho, o Senhor jamais, ele nos ama com amor de mãe. Isso é maravilhoso. Isso é extremamente instrutivo. Tente imaginar. Alguém passa, vê o filho daquele homem que possivelmente era um homem muito conhecido, não era qualquer pessoa que tinha propriedades naquele tempo, e aí, de alguma maneira, a notícia ruim chega. Ih, rapaz, o teu filho está maior pindaíba, vendendo o almoço para comprar o jantar. E tente imaginar o pai longe do seu filho, o seu filho amado. Ele está sofrendo, ele está angustiado com aquilo. Quando a gente lê essa parábola, o que a gente percebe não é um pai distante, mas é um pai em expectativa, um pai que está desejoso de ver o seu filho novamente. Tanto é que quando o filho aponta no horizonte, ele já estava olhando para lá.
O filho vai andando na direção do pai, mas o pai vai correndo. Abraça, beija e começa a restaurar a identidade dele como filho. É assim que Deus faz. Deus nos ama com amor de mãe. Para falar de Agostinho, da sua conversão tão instrutiva, Agostinho é um berbere, ele é um nativo do norte da África, ele nasceu em Tagaste, estudou em Madaura, depois ansiou seguir seus estudos e foi para Cartago, a capital da Numídia, segunda grande província da África Imperial Romana. Ele nasce num lar que o pai é um funcionário público, pagão, e a mãe uma piedosa cristã, Mônica. E Agostinho não quer nada com a fé cristã porque ele começa a se afeiçoar com a filosofia, em particular com o maniqueísmo, e ele tem dificuldade com o Antigo Testamento porque ele não consegue enxergar inteligência em algumas passagens do Antigo Testamento, e também porque ele acaba sendo afeiçoado por alguns pecados que acabam dando maior densidade ao véu que está sobre a sua mente, digamos assim. E então ele vai para a Itália, primeiro para Roma, para trabalhar como professor de retórica, ele era um mestre em retórica, e em seguida ele vai para Milão, que é a capital do Império Romano naqueles dias, e ele consegue um emprego na Casa Imperial. E a sua mãe, durante todo esse período, orando por ele. E ele então é designado para ir para a catedral da cidade, onde lá atuava o grande Ambrósio, o bispo de Milão. E ele começou a ir para ouvir a maneira como Ambrósio falava, porque Ambrósio era um mestre da retórica, um grande pregador, o bispo de Milão. E ele vai dizer que, à medida que ele ia ouvindo as mensagens de Ambrósio, ele parava de prestar atenção na forma e parava a prestar atenção no conteúdo, o evangelho sendo destilado. Para encurtar a história, ele é alcançado pela graça, entrega sua vida a Cristo, ele volta para o norte da África, onde vive até os 72 anos, como um grande pregador da igreja, o doutor da graça. Agora, o que é que ele vai dizer no seu brilhante livro, todo cristão deveria ler, está entre os 10 melhores livros da história, Confissões, um livro belíssimo, que não é Agostinho falando dos seus pecados, mas Agostinho orando, porções belíssimas. Ele vai lamentar o fato de que se converteu depois dos 30 e poucos anos. E ele faz um poema dizendo assim: tarde te amei, ó beleza, tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e que te procurava do lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinha-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamaste e o teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste e a tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste tua fragrância e, respirando-a, suspirei por ti. Tu me tocaste e agora estou ardendo no desejo de tua paz. Ou seja, ele conhecia um amor maior, um amor supremo, um amor que expurgou do seu coração todos os ídolos e agora ele, afeiçoado a Cristo, viveu para a glória do seu Salvador. Agora sua mãe orou por ele 30 e poucos anos, até que ele se entregou ao Evangelho. Deus o amor como um amor de mãe, paciente, perseverante, até o fim. Louvado seja Deus pela sua maravilhosa graça. João 11:33 diz assim sobre Jesus: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Essa é a narrativa de Jesus ao encontrar-se com as irmãs de Lázaro, lá em Betânia, profundamente compungido, né? Agitado em espírito, porque ele vê o drama da pessoa humana, o sofrimento daquela família ao perder Lázaro, que também era seu amigo. E o que me chama a atenção aqui é que o texto vai dizer que Jesus agiu movido de íntima compaixão junto ao túmulo de Lázaro. Portanto, é um Deus que se importa conosco. Amar implica em também sofrer as dores da pessoa amada. E quando Jesus chega no velório de Lázaro, ou pelo menos na família de Lázaro, ele já estava sepultado há 4 dias, ele começa a sofrer com aquelas pessoas. É um Deus que não é apático, mas é simpático, que sofre com. É assim que o nosso Senhor se apresenta. Ele, nesse momento aqui, sabe
Quantas almas sangram, quantas almas estão jubilosas, Ele conhece os nossos corações profundamente, Ele se importa conosco. É um Deus que sente, é um Deus que interfere, é um Deus que se revela, é um Deus que intervém. Lucas 15, 20, mais uma vez, vai dizer assim: e levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. É o mesmo verbo usado para os sentimentos de Jesus no túmulo de Lázaro, em relação às irmãs, em relação àquelas pessoas que lá estavam. Compadecido, é um Deus que tem compaixão. Compaixão é amor mais ação. Não é uma frivolidade, é uma coisa prática, intencional. Ele tem compaixão de nós. O que é que nós veríamos ali, irmãos, naquele cenário? Tente imaginar. Todos veriam um mendigo, ele viu um filho. Todos veriam um maltrapilho asqueroso, ele viu um filho necessitado. Todos sentiriam um cheiro de porco, ele sentiu o cheiro do filho. Todos veriam esfarrapados, ele viu um filho amado debaixo de toda aquela sujeira. Deus, quando passa os seus olhos sobre nós, Ele vê mais do que as pessoas veem. Algumas pessoas podem ver apenas a sujeira. Apenas, como diz Castro Alves, as perebas purulentas. Mas Deus vê um filho necessitado e Ele nos ama tão intensamente que nos ama com amor de mãe. Louvado seja o seu nome. O pai corre, o pai abraça, o pai beija. No cantor cristão há um hino, 231, que fala sobre filho, vem filho, e tem uma frase no hino que diz assim: filho, Deus um beijo de perdão quer te dar. O beijo da reconciliação, aquele beijo é o ósculo da paz, do reencontro. Nós nos encontramos por vezes em caminhos perigosos, às vezes nos extraviamos, vamos para o pai distante, mas saibamos que o Senhor sempre nos receberá como aquele pai recebeu aquele pródigo, rebelde, abraçando, beijando, restaurando. Palavra de nosso Senhor: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos repetir? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E por fim, Deus é um pai que perdoa as ofensas. Essa é uma boa notícia. Já pensou se Deus não fosse perdoador? A boa notícia é que Ele é perdoador. Nós, por vezes, tratamos bem a quem nos trata bem. O escândalo da mensagem do Evangelho é que Deus trata bem quem o ofende, quem não o ama, quem se mostra rebelde. E é interessante porque esse pai está disposto a perdoar o filho que não merece perdão. Mas essa parábola é sobre graça, não é sobre mérito. E o pai, então, recebe. Então, olha o discurso do filho. E o filho disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O que ele está dizendo aqui é absoluta verdade. Não há dignidade nele, no sentido de mérito. Ele não é digno de estar à mesa com o pai. Ele não é digno de agora voltar para a casa do pai. Mas o rapaz que ensaia um discurso, ele ensaia o discurso lá na terra distante. E quando avista o pai, ele vai repetindo o discurso, só que antes de concluir o pai, para. Abraça, beija e dá uma ordem aos funcionários. E a ordem é explícita, que o filho fosse restaurado na sua identidade. Vejam a abrupta e inesperada atitude do pai. O pai, porém, ele está arrependido. E o pai então o acolhe. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés. Você faz essa leitura e pode passar direto e não enxergar a riqueza desses versos. Os judeus sabiam as implicações disso. Essa linguagem toda usada aí no verso 22 está mostrando aqui uma espécie de restauração da identidade do filho. O próprio filho está reconhecendo: eu não sou digno de ser chamado como teu filho. Me trata como empregado, tá bom, mas o pai praticamente faz o filho ficar quieto, com aquele abraço de acolhimento, com aquele beijo de paz e reconciliação, e dá uma ordem aos empregados. Qual é a ordem? Ele não diz assim: traga uma roupa nova. Ele diz: traz a melhor roupa.
E o pai então ordena que aquele rapaz seja vestido com dignidade. Põe um anel no dedo. Por que um anel? Porque as famílias nobres tinham um brasão, como algumas ainda. E esse brasão era um sinete, mostrando que ele pertencia àquela família. Então, o filho perdeu o anel, vendeu o anel, penhorou o anel, e o pai coloca um anel no dedo dele. Ele é meu filho. E então, coloca sandália nos pés. Escravos andavam descalços. Os filhos andavam calçados. Põe sandálias nos pés dele. Um estudioso alemão chamado Joaquim Jeremias, ele comenta essa passagem, mostrando para a gente o pano de fundo dessa parábola, e ele diz assim: essa veste significa no Oriente uma alta distinção. Quando um rei quer condecorar um alto dignatário de mérito, ele dá uma veste preciosa. Ele é distinguido como hóspede de honra. O anel é, como mostram as escavações, um anel de sinete. Sua entrega significa entrega de plenos poderes. Sapatos são um luxo. É o homem livre quem os usa. O filho não deve mais andar de pés no chão como escravo. Ele está sendo restaurado. É a graça pegando alguém detonado pelo pecado e restaurando a dignidade, o valor, a identidade. Roupa nova, melhor roupa. O anel, símbolo de que agora ele pertence à família novamente, e sandália nos pés. Nobres andam calçados. Alguém já disse que uma das razões pelas quais Deus criou o tempo, Deus é o eterno, a eternidade é o ambiente de Deus. Ele criou o tempo, entre outras razões, segundo alguns, para nos dar a possibilidade de lançar para trás, deixar lá atrás erros do passado. O passado é como se fosse, como diz o próprio Miqueias, aquele mar do esquecimento, onde Deus lança fora as nossas memórias mais amargas, as nossas falhas do passado. Eu estou convencido de que uma das maiores necessidades das pessoas hoje, meus irmãos, é ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, experimentar reconciliação, perdão. Há muita culpa. E a culpa é o inferno de uma alma viva. E só há uma maneira de expurgar a culpa, de remover a culpa, recebendo perdão. E aquele rapaz culpado, combalido pelo pecado, agora é aceito, acolhido, restaurado pelo seu pai. Um pai que perdoa as ofensas. E levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou. Alguém disse que essas são as palavras mais lindas que alguém já escreveu, e comentá-las seria como dourar o ouro ou branquear o lírio. É desnecessário. É uma palavra que já aponta para a grandeza, para a misericórdia, para o amor, para a graça bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar compartilhando com vocês uma história contada pelo Paul Washer. Uma história que fala sobre uma menina que recebeu da sua mãe um apelo para voltar para casa. Filha, volta para casa. É o apelo que uma mãe fez a uma menina. Isso se deu aqui na cidade do Rio de Janeiro. Embora contado por um americano, isso se deu aqui no Rio de Janeiro. Uma linda moça do interior do Rio de Janeiro, de uma família pobre, de uma família simples. Era muito bonita, queria sair daquele círculo provinciano, e ela então foi ludibriada por algumas promessas, e a despeito de ser amada, ser querida por sua mãe, ela então deixa a casa da sua mãe e vem aventurar-se aqui no Rio de Janeiro, no primeiro momento buscando algumas alternativas de trabalho, de estudos, e sem nenhum contato com a mãe. Escreveu uma carta dizendo que estava indo embora, cuidar da sua vida, ela já era maior de idade e ela queria ter gerência da sua própria história. E ela vem para cá e ela não consegue o que ela pretendia, e aí então é cooptada por essa indústria perniciosa da prostituição, e agora ela se torna uma prostituta aqui no Rio. A mãe desesperada, sem contato, sem conexão com a filha, sabendo que ela está no Rio de Janeiro, vem para cá e sai procurando a filha em vários lugares. Tem uma foto da menina e ela sai deixando das repartições públicas, em hotéis. E um belo dia, a moça está saindo de um hotel aqui no Rio, na Zona Sul, e de repente, na bancada da recepção, ela vê um punhado de fotos, e quando ela olha,
é a sua foto. E ela, quando pega a foto, ela olha atrás, tem uma mensagem. A mensagem diz assim: eu não importo com o que você fez, não me importo no que você se tornou, por favor, volte para casa. Quando Deus olha para pecadores, ele diz: eu não importo com o que você se tornou, volta para casa. O apelo de Lucas 15 é um chamado para voltar-se para Deus. Não vale a pena a vida no pecado. Nós somos criados por Deus e para a glória de Deus. E a missão de Jesus Cristo, para isso se manifestou o Filho de Deus, para buscar e salvar o que se havia perdido. E todo o tom da parábola, no verso 7, uma pancada nos moralistas do tempo de Jesus: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Houve grande alegria nos céus, pecadores arrependidos. O que é uma igreja? Uma igreja é uma comunidade de pecadores arrependidos que ouviram esse chamado: filho, por favor, volta para casa. Só há felicidade plena na casa do Pai. E aquele rapaz voltou para lá. E ele foi, então, aceito, não por mérito, mas pela maravilhosa graça de Deus. E esta mesa posta hoje aqui, ela é o emblema da nossa fé. Ela aponta para o sacrifício supremo de Jesus Cristo. Ele morreu a nossa morte e ressurgiu para a nossa justificação. De modo que eu quero encorajá-los a comer do pão e a beber do cálice. Todos vocês que já foram batizados, estão em comunhão com o Senhor, trazendo no coração essa profunda gratidão. Cristo nos amou e nos amou até o fim. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos... És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Vamos do começo? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a